neste século, o Corinthians foi o brasileiro que melhor jogou o Mundial. Essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa? Sim, é verdadeira. E se você ampliasse para os que perderam, e pegando o caso recente do Flamengo, você pode discutir. Mas é para levar em consideração, hein? É para levar em consideração então, os que perderam também. Porque o Flamengo jogou realmente muito bem, né? O São Paulo, tricampeão contra o Liverpool, o São Paulo teve uma chance e fez um gol, um belo gol do Mineiro. O Liverpool teve 10 chances de gol, uma atuação fantástica do Rogério Ceni, 3 gols muito bem anulados, lances dificílimos, porém bem anulados, mas foi um massacre de um Liverpool que era inferior a este Liverpool de 2019, mas é um Liverpool que fazia 10 jogos que não tomava gol na Europa e na Inglaterra. Então não era um Liverpool qualquer, evidente que não, mas esse Liverpool era melhor. E o São Paulo teve essa felicidade suprema e estamos falando de um tricampeão do mundo. Então, teve sorte contra o Milan? Teve muita sorte contra o Liverpool? Teve, mas ganhou os 3. Chegou lá, ganhou 3 vezes, 3 mundial, então não se discute. O Inter pegou, em 2006, o Barcelona do Rijkaard e, sobretudo, do Ronaldinho Gaúcho, né? Que é, para mim, foi o melhor time disparado desses 3 aí, os adversários, né? E o Inter conseguiu ganhar com a Raul, Rumi e Perdoa Gabiru, né? Impressionante o que fez o Inter, mas não, em termos de atuação não foi melhor, porque era muito difícil ser melhor que aquele time. Então foi impressionante. E não achava o Inter favorito, achava que o São Paulo tinha alguma chance, mas eu considerava o Corinthians favorito contra o Chelsea. O Chelsea era um ótimo time. Se você analisar a escalação do Chelsea que perdeu para o Corinthians, só tem grande... Só não, basicamente só tem grandes jogadores mesmo. O Vessone fez isso. O Vessone, inclusive, tweetou, foi muito bem. Porque ele botou, todos os jogadores ali tinham participação, todos os jogadores que entraram em campo pelo Chelsea, todos eles jogaram Copa do Mundo, né? Que é, assim, que é uma métrica interessante para falar do nível do jogador. Mas ao mesmo tempo, se você pegar outros times também é a mesma coisa, e também jogar a Copa do Mundo, lógico, respeitava, mas nem sempre. O Vessone brilhante, querido, um beijo, manda liga, ele tá me devendo a ligação, mas ok. Mas isso é respeitabilíssimo. Agora, foi uma aberração o Chelsea passar como passou, mas passou pelo Barcelona na semifinal da Champions, uma aberração passar como ganhou em Munique, do Bayern de Munique nos pênaltis também no finalzinho, tal, o gol do Drogba, enfim. Então assim, o Chelsea era mais fraco que o Liverpool, pelo menos o futebol que jogava, se você analisar mano a mano, talvez não, mas o futebol do Chelsea era bem inferior ao do Liverpool, derrotado pelo São Paulo, e muito inferior ao Barcelona. E o Corinthians vinha num momento muito bom. Tá? Não que o Inter não viesse em 2006, o Inter foi vice-campeão brasileiro em 2006. O São Paulo meio que largou o brasileiro e foi lá o que fez. O Corinthians em 2012, já campeão invicto da Libertadores, a gente só tinha tido um invicto, o Boca Juniors em 78 com 6 jogos. É impressionante a campanha, até pela pressão absurda que o Corinthians sofria, porque nunca serão tal, e foi invicto e foi lindo. O Corinthians já não jogava tão bem no segundo semestre. O Emerson Sheik, que foi fundamental na Libertadores na Vila Belmiro e nos gols decisivos contra o Boca, o Sheik jogou 6 meses enganando, jogou pessimamente os 2 jogos da final do Mundial, mas foi campeão mundial. E o Corinthians mereceu, para mim, claro, com uma mega atuação do Cássio. Se não fosse o Cássio, gente, se não fosse o Rogério em 2005, o Klemer também grandes defesas, todos os grandes times, quase todos, têm grandes goleiros em grandes partidas. Então, assim, para mim, sim, o Corinthians jogou melhor, porque eu também imaginava o Corinthians favorito contra o Chelsea, que não era grande coisa, o que não significa dizer que fosse um adversário qualquer. Mas, para mim, o Corinthians mereceu muito mais o título, não que os outros não merecessem. Mas o Corinthians jogou mais contra o Chelsea do que o São Paulo contra o Liverpool, do que o Internacional contra o Barcelona, aquele mega Barcelona. O Vili Luiz tem uma opinião diferente. Ele fala muito falso, o Flamengo jogou muito bem, o Internacional contra o Barcelona jogou bem, o São Paulo, enfim, o Corinthians não jogou tão bem assim. A opinião do Vili Luiz, aqui é tudo válido, muito legal. Tem uma... André, eu não sei se vai dar tempo, mas tem uma mensagem legal que é endereçada a você, André. Paulo Marciano fala: eu quero o depoimento do André sobre a sua ida ao Japão, experiência única, queria ter ido. Assim, não precisa contar o relato inteiro, é que você foi botando várias coisinhas assim no Twitter ontem, que muita gente ficou curiosa. Eu quero que você responda a frase, de repente contar só uma coisa que você viu, que te marcou dessa cobertura e dessa viagem também, né? Neste século, o Corinthians foi o brasileiro que melhor jogou o Mundial. VOF e depois a historinha. Eu vou concordar, porque, inclusive, ontem tirou um pouquinho dessa imagem que tinha, o Corinthians jogou só por uma bola, foi lá para se defender e... cara, o Corinthians jogou bem, se impôs, acho que o Flamengo também jogou muito bem, mas também sou obrigado a entender que o Liverpool jogou muito abaixo do que é o Liverpool, e o Flamengo não tem nada com isso, né, o dane-se, problema do Liverpool. Então, assim, acho que Corinthians e Flamengo foram os dois que mais jogaram. E assim, cara, essa viagem do corintiano ao Japão, ela foi tudo isso e muito mais.
Foi um negócio assim realmente histórico para torcedor mesmo, coisa de torcedor, porque teve muito torcedor que foi com o pai, e que hoje o pai já não está mais entre a gente, e que se emocionou. O caso, por exemplo, de vários amigos meus, não vou citar não, mas vou contar uma só. Eu quando eu fui, eu morava no Rio, então eu peguei um voo Rio de Janeiro, Houston, e fiz conexão em Houston. E assim, óbvio que a maioria do torcedor corintiano foi do voo saindo de São Paulo. Mas, cara, chegou uma hora que não tinha mais voo de São Paulo, e aí o corintiano foi... Puta, aí congelou pra todo mundo ou só pra mim? Te congelou só pra mim. Puta, aí é sacanagem. O cara tava ali, no desenrolar de uma história, chegando naquele momento... Era só o corintiano. Voltou. Pera aí, André. Voltou parcialmente aqui. Pra mim não voltou. O André tá congelado. Não tá rolando o André agora. Então, o André vai voltar daqui a pouco, tá? O André vai voltar daqui a pouco. Certamente essa história é boa pra caramba. O André, tá travado, André. Tá travado. Você vai falar já. O André tá travado, vai falar já. Vamos lá, Vitor. Para você, então, analisar a frase e depois a gente volta e retoma com o André ali, até um pedido da galera também. Pode e deve continuar curtindo. Neste século, o Corinthians foi o brasileiro que melhor jogou o Mundial. O Mauro falou ali, em relação... Para mim é verdadeiro, o Corinthians é o brasileiro que melhor jogou dentro do Mundial neste século. O Chelsea, o Mauro falou, eu tenho que lembrar, o Chelsea, até onde eu me lembro, o Chelsea é o único clube que eu me lembro que demitiu seu treinador no meio da temporada seguinte à conquista de uma Champions. Né? O Bayern, ele ganha em 2013, mas já estava acordado que o Jupp Heynckes ia se aposentar. Em 2010, o Maurício Assedo era o Rafa Benítez, que foi campeão do mundo e demitido. Exatamente. Então, campeão da Champions a não passar de fase na temporada seguinte, né? Temos que lembrar isso também, né? Tudo bem, perfeito, é verdade. Mas então, o Corinthians que chega, o Chelsea que chega ao Mundial, chega em frangalhos enquanto equipe, até porque o Rafa Benítez era odiado pela torcida do Chelsea, o Rafa Benítez era xingado pelo seu torcedor no Stamford Bridge. Então esse era o clima do Chelsea, mas nós não podemos ser injustos em punir o Corinthians por isso. O Corinthians não tem nada com isso. O Corinthians entrou, se planejou para fazer um grande jogo, fez um grande jogo, em grande parte do jogo agrediu o Chelsea, que é um cenário diferente do Inter e diferente do São Paulo, o Inter de 2006, o São Paulo de 2005. Eles não se propuseram a agredir. Eu também não estou fazendo juízo de valor, tá? Eu só estou falando um fato. Eles não se propuseram a agredir Inter e Liverpool, respectivamente. O Corinthians, ele se propôs e agrediu o Chelsea. E fez 1-0, e depois o Cássio foi o melhor em campo. Então, o melhor em campo do Rogério em 2005 e o melhor em campo do Cássio em 2012, eles têm um DNA um pouco diferente. O Rogério, ele foi melhor em campo de um São Paulo que entrou para aguentar a pressão do Liverpool. E aguentou. Palmas para o São Paulo. O Cássio, ele foi melhor do mundo, melhor da final, depois que o Corinthians já ganhava por 1-0. Porque até então, o Cássio tinha trabalhado pouco. Então depois ele pega a bola do Moures, ele pega a bola do Torres e tudo mais. Então só para pontuar isso. Por isso é que eu acho que sim, o Corinthians é o melhor do Mundial, o melhor que jogou o Mundial aqui. Você tem outros ali que fizeram algumas boas atuações. A partida do Flamengo foi muito boa dentro do que se propõe. A partida do São Paulo e do Inter foram ótimas dentro do que se propuseram e ganharam, e tem que bater palma para quem ganha, mas o Corinthians foi o melhor desse século, sim. E tem o seguinte, né? Eu acho que o André deu uma estabilizada, né? Eu entendi o que o Vitor Sérgio falou, mas talvez assim, olha, o Cássio, ficou marcado, foi uma das grandes atuações, cara, de um goleiro que eu lembro. O Cássio agarrou muito. O Rogério ficou marcado. E o Inter que enfrentou o melhor dos três times, né? Porque o melhor dos três era o Barcelona do Ronaldinho, por mais que tenha chegado lá, né? Mas assim, era o melhor dos três, né? E o Klemer não ficou tão marcado assim. Acho que o sistema, a forma de jogar do Abel, o jeito de defender, marcou mais do que propriamente goleiro. Então, talvez o Internacional tenha sido aquele que tenha feito o melhor dentro do que se propôs. Eu não sei, é uma discussão que talvez tenha executado melhor, mas acho que melhor foi quem melhor jogou, acho que não, né?
Tá. E aí, André, então vamos lá, acho que agora estabilizou, André. Pro André também é verdadeiro, então pros três aqui é verdadeiro. E aí você tava contando a história. Acabaram os voos de São Paulo. Ninguém conseguia sair de São Paulo pra ir pra Tóquio, André. E aí o meu voo era do Rio, lotado de corintianos, e quando eu passo na imigração, que eu entrego o passaporte, o cara percebe que eu sei falar inglês e pergunta pra mim, assim, o cara tava desconcertado, porque o nego começa a gritar, vai Corinthians, né, o hino cantando na imigração, os caras tudo louco, pedindo pra parar, e ninguém parou, e aí o cara vira pra mim e pergunta assim, what means, or what is vai Corinthians? Aí eu dei risada com ele, expliquei, aí ele falou, tudo isso por um jogo de futebol? Falei, mas por que você perguntou, né, what is vai Corinthians? Ele falou, porque toda vez que eu carimbo um passaporte, a resposta do cara é, vai Corinthians. Passaporte, vai Corinthians. Cada passaporte carimbado, cara, vai Corinthians. Muito engraçado. Não, e é engraçado porque Corinthians é uma palavra inglesa, né? Então, aí o cara deve ter ficado mais complicado. Né? Só para colocar, né? Por exemplo, eu fui olhar para ter certeza. O melhor do Mundial do Inter foi o Deco, né? Foi eleito o melhor o Deco. Deixa eu ver aqui. O segundo, o Yarley, e terceiro, o Ronaldinho. Então, os prêmios daquele Mundial, bola de ouro, Deco, bola de prata, o Yarley, e bola de bronze, o Ronaldinho, né? Então, e no do Cássio e do Corinthians, o Cássio é o melhor jogador, o Davi Luiz é o bola de prata, Guerreiro é o bola de bronze.